A paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. Em 2 Samuel, capítulo 17, a palavra de Deus diz o seguinte: Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. Irmãos, aqui é um fato onde Absalão pediu direção, uma espécie de consulta a Aitofel. Lembrando que essa consulta o rei Davi também fazia. E as respostas que eram oriunda, advinda de Aitofel, era como se fosse direção de Deus, tanto para o rei Davi como para Absalão, que agora Absalão é que teve a direção, a sugestão, né? Um ponto de vista de Aitofel. E aqui eu trago a existência, irmãos, que quando o ser humano está com problema, aparentemente chove pessoas tentando ajudá-lo, se é que é para ajudar. E eu trago à existência a necessidade da intimidade com o Senhor. Porque do contrário, você se deixando levar pelas vozes de engano, que são muitas, você tenderá a tomar decisões que poderá ser irreparável e poderá gerar consequências a curto, médio ou longo prazo. Podemos trazer à existência aqui que, que ele, Absalão, buscou uma outra pessoa, Husai, para ter uma direção, para ter uma sugestão, uma opinião. E a opinião também divergiu. Da mesma forma, voltando a Aitofel havia dito para Absalão tomar as concubinas do seu pai. Ou seja, várias opiniões, e essas opiniões eram justamente para era tomar território, era para humilhar, era para ceifar vidas. Então, muitas vezes o inimigo trabalha com pessoas e não é tão nitidamente assim. Ou seja, estava nítido que a sugestão era as piores. Era para intimidar, era para gerar acovardamento do seu pai, no caso o rei Davi, né? Mas muitas vezes o inimigo trabalha no mundo espiritual influenciando pessoas de forma suave, sorrateira. E é necessário termos esse discernimento. Se formos lá em 2 Crônica, capítulo 20, iremos ter a oportunidade de refletir sobre o fato que aconteceu com Josafá, o rei de Judá. Ele foi acometido por ameaças dos filhos de Amon e de Moabe. E naquela ocasião, como ele toma conhecimento que a multidão iria contra ele e contra o seu povo, ele clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor. E naquela busca, ele também entrou no jejum, como também convidou ao povo de Judá para jejuar em prol daquela situação. E o Senhor, como é misericordioso, a sua ira dura brevemente, a sua ira passa muito rápido, né? Mas a misericórdia dele é longânime. Então, o Senhor foi misericordioso com ele, Josafá e o povo de Judá. E ali o Senhor deu estratégia. A estratégia do que ele deveria fazer, o rei de Judá. E à frente do seu exército havia o povo louvando e cantando ao Senhor. E concomitantemente, durante aquele tempo que o povo estava à frente do exército, marchando, louvando e cantando, o Senhor estava criando emboscadas. E os seus inimigos, os inimigos de Josafá e do povo de Judá, nem chegaram a ter conflito com ele, com o povo de Judá. Por quê? Porque o Senhor já havia destruído o exército inimigo, no caso, os filhos de Amon e de Moabe. Então eu trago à existência a reflexão que a tua luta não é contra a carne e nem contra a sangue, ou seja, não é contra as pessoas. É contra aquilo que está influenciando elas,
seja dardos, seja setas, seja situações que ela não conseguiu se desprender. Muitas vezes o inimigo coloca banquetes, muitas vezes o inimigo coloca pratos que agrada ao homem, mas ali, consequentemente, trará uma morte espiritual e morte em outros aspectos da vida, né? Nas quatro esferas, seja física, espiritual, financeira, emocional. Então nós precisamos vigiar, porque a palavra de Deus diz que precisamos vigiar e orar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, sim contra as hostes espiritual da maldade que está influenciando pessoas. Veja que há pessoas que têm um determinado caráter, mas por um deslize, por uma situação, uma decisão, elas se tornaram de difícil compreensão. Por quê? Porque ela não tinha aquele comportamento. Então, o pecado faz isso. Ele vai gerando, como a própria palavra de Deus diz, que o salário do pecado é a morte, ele vai gerando morte espiritual, ele vai gerando no homem falta de temor, vai gerando no homem falta de zelo, falta de respeito. Então é necessário que venhamos reconhecer que a nossa luta, ela poderá e ela será vencida através da nossa comunhão com o Senhor. Veja Josafá e o povo de Judá venceram cantando, louvando ao Senhor. E o Senhor ali deu a estratégia para eles, onde eles deveriam ficar. E antes mesmo de acontecer o conflito, ou seja, nem aconteceu o conflito, o que gerou eles serem vencedores dessa batalha foi justamente louvar, cantar ao Senhor. E o Senhor criou a situação e eles não entraram em contenda, né? O exército oponente já estava mortos todos, né? Todos já haviam falecido. Então, porque houve um outro conflito com outro povos, né? Então é necessário que venhamos reconhecer que a nossa luta não é contra as pessoas. E a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 5:44 que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos aqueles que vos perseguem. Ou seja, será se nós estamos orando pelos nossos inimigos? Será se nós estamos amando? Porque amar aqueles que estão ao nosso redor, que de alguma forma estão contribuindo, somando, é fácil. Mas nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que a tua pareça ser divergente à do Senhor, mas para isso que nós somos chamados, que diminua eu para que cresça o Senhor. A palavra de Deus diz também que o Senhor se posicionou na ocasião em que uma mulher foi pega em pecado, né? E aqueles homens estavam com uma pedra, com pedras, né, para jogar nela. E o Senhor falou: atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Ou seja, nós estamos na condição de igualdade. Agora nós precisamos ter vigilância, nós precisamos ter orientação do alto e determinação do alto para agir e, claro, para tomar as decisões necessárias. Porque do contrário, nós estaremos também vivendo conforme aquelas pessoas que em Gálatas 5:19 ao versículo 21 vai dizer que o fruto da carne, feitiçaria, adultério, prostituição. Então, nós precisamos estar firme, buscando ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar enquanto se pode achar. Haverá um tempo que não há mais condições de buscar. Então, precisamos conhecer, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E conhecendo a verdade, iremos ter essa direção e a certeza que a tua oração, porque a palavra de Deus diz: a oração de um justo faz muito em seus efeitos, ou seja, que a tua oração, você cumprindo a justiça de Deus, haverá um efeito muito maior. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Veja só, justiça. Precisamos conhecer a verdade, precisamos fazer a vontade de Deus e também cumprir a justiça. E assim Deus irá fazer infinitamente mais daquilo que você possa desejar ou pensar. Farei uma breve oração, que o Senhor abençoe a minha, a tua casa, e que o Senhor venha falar com você. E que o Senhor venha desfazer todas as cadeias, todas as palavras contrárias contra a tua vida. Pai querido, Pai amado, eu te peço perdão pelos meus pecados, transgressão e iniquidade, e entro na tua santa presença, Pai.
para te pedir, Senhor, para que o Senhor venha abrir os olhos dos cegos, cegos espirituais, para que o Senhor venha também abrir os olhos daqueles que estão vendo apenas de forma visual, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Abre também, Pai, a visão, Pai, e vai dando fome e sede para o teu povo, Pai. Vai tirando do pecado, vai tirando da transgressão, da iniquidade. Eu também te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vai abrindo a visão, Pai, para enxergar, Pai, para entender, Senhor, que a luta não é contra os homens, e sim contra a sorte espiritual da maldade que tem influenciado esses homens, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, vai dando a direção do alto, Pai. Vai trazendo um renovo, vai trazendo a restauração, vai convencendo todos nós do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, assim como tu fizeste, Pai, quando tu se posicionou contra aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher pecadora. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos faz nos posicionarmos também, Pai, diante do pecado, Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus, que venhamos, Pai, repreender, que venhamos, Pai, viver conforme a tua vontade, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.